Engenheiros, engenheiras e simpatizantes. Prof. William. Resistência dos materiais, diagrama, tensão, deformação. Módulo de elasticidade e escoamento do material. Aqui eu trouxe um exercício para a gente resolver que pede para calcular dado o diagrama tensão versus deformação, o módulo de elasticidade desse material, tá? Aproximadamente, porque é dado só o gráfico, não valores que formaram esse gráfico, e a carga máxima que esse material do corpo de prova sofreu, né? Então vamos lá. Para chegar naquele gráfico, foi usada uma máquina de ensaio com um corpo de prova em que foi medida a área da seção transversal e o seu comprimento inicial. E essa máquina registra todas as forças que foram aplicadas nesse corpo de prova. E para cada carga registrada, a sua deformação correspondente, o seu alongamento. Isso resulta num diagrama, esse aqui sem escala, em várias regiões bem definidas para os metais, como esse gráfico foi montado. Uma região elástica, um patamar de escoamento, depois um endurecimento por deformação e depois a estricção. Então, cada um deles. Essa região elástica do diagrama tensão-deformação é caracterizada porque todos os pontos estão em cima de uma reta, eles estão alinhados. Então, os materiais se caracterizam por ter uma região inicial parecida com uma reta, é chamada região elástica. Só que isso não vai até o infinito. Tem uma hora que essa região é perdida, ela não continua, aonde começa a ocorrer o escoamento do material. O que significa o escoamento? Uma grande deformação seguida de pouca variação da tensão. Tá? Então eu digo que o material escoou, mas também isso não continua indefinidamente. Vai ter uma hora em que você precisa aplicar mais tensão para obter deformação. Aqui o material endureceu, tá? Por deformação, até chegar ao seu limite máximo de tensão. Para essa tensão existe uma deformação, ela é a máxima, limite de resistência. Depois desse limite de resistência, o material vai rapidamente para ruptura. Nessa ruptura, mostrada aqui no desenho, antes da ruptura, separação de uma seção transversal, ocorre a estricção. O que é a estricção nessa região aqui do diagrama? É uma grande diminuição da seção transversal antes da falha, chamada aqui de estricção. Bom, seguindo, o módulo de elasticidade. Se a reta inicial é sempre presente no diagrama tensão-deformação, eu posso medir o ângulo ou a tangente desse ângulo. Se isso aqui é uma reta, isso aqui forma um triângulo. E a tangente desse ângulo aqui, inicial, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, aonde que ele perde a proporcionalidade, uma tensão de proporcionalidade, que é a sigma LP, tensão limite de proporcionalidade. Bem esse ponto aqui, ó. E a base, aonde termina a deformação, limite de proporcionalidade. Então, tangente desse ângulo aqui, cateto oposto sobre o cateto adjacente, é chamado de módulo de elasticidade. Passou desse ponto aqui, o carregamento, se ele for retirado, ele não volta mais. Se ele for retirado a tensão, chegou a certo nível de tensão. Se você retira, ele volta por um atalho. Quando você retira totalmente a tensão, ele ainda continua com uma deformação chamada deformação residual ou permanente. Aqui esse deformação permanente é usado para calcular a deformação de 0,2% ou 2 por mil. Essa, de novo.
Esse modo plástico, após o ponto A, onde termina a lei de Hooke, né, a reta inicial, é usado para calcular a tensão de escoamento quando o material não tem bem definido o seu patamar. É escolhido geralmente uma deformação residual de 0,2% ou 2 por mil, onde você traça uma reta paralela àquela reta inicial. Aonde essa reta cruzar o diagrama tensão-deformação, essa tensão é chamada tensão limite de escoamento. Então, voltando lá para o nosso exercício. O que ele pede aqui? Para uma amostra que tem um diâmetro inicial de 12 milímetros e uma amostra, essa amostra que tem um comprimento de 50 milímetros, foi dado o diagrama tensão-deformação. Como a parte inicial, a reta inicial, ele é muito em pé, foi traçado nesse eixo azul mais clarinho aqui, o diagrama com a escala em que dá um zoom melhor. A parte de cima é a escala em preto, milímetro por milímetro. Então vamos lá, o que ele pede aqui? Ele pede para calcular o módulo de elasticidade aproximado e a carga que corresponde ao escoamento, e a carga máxima que o corpo de prova suportará. Esse corpo de prova que tem 12 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de comprimento. Então, módulo de elasticidade, como nós vimos, é a relação entre a tensão de proporcionalidade e o epsilon limite de proporcionalidade. Aqui no desenho, tá, é esse ponto aqui, ó, a reta inicial termina bem aqui. Então, desenhando um pouquinho maior, ampliando o gráfico, né, os valores mais visíveis aqui, eu sugiro você medir nessa escala, o que significa 0 a 300, e de 0 até onde terminou a reta inicial. A relação entre elas aqui, você sabe qual é a nova ordenada. Então, olha lá, eu sugiro o seguinte, desenhar uma linha, vou desenhar uma linha aqui de 0 a 300, vou aumentar aqui para a gente enxergar, vermelho, com uma espessura maior, mais espessura, vou colocar aqui, bom, bem visível, ou seja, tem que ser bem do tamanho de 0 a 300 conhecido, 5,43. Agora eu vou medir até onde termina a reta inicial. Que tamanho que é esse? Um pouquinho mais para cima. 5,13. Aí vamos fazer uma continha. Esse aqui tem 5,13. 5,13. Esse aqui tem, deixa eu medir aqui, tem 5,43. 5,43. Ou seja, um é 94% do outro. Eu sei, esse tamanho vale 300, então eu multiplico por 300. Tenho 283. Então, 283 é a tensão aonde termina essa reta inicial. Então, voltando lá para o nosso exercício. Esse valor aqui, 283, é a tensão limite de proporcionalidade. A deformação, onde ocorre esse final da reta inicial, 0,001 milímetro por milímetro, que é a deformação. Então, 283, tensão, divide para a deformação 0,001, 283 mil MPAs. Cada 1000 MPAs, gigapascals. 283 GPAs. É o nosso módulo de elasticidade. Continuando, agora vamos calcular a força que causa escoamento. Então, definição de tensão. Agora, a tensão limite de escoamento é igual à força de escoamento, o que está sendo pedido, dividido por área. Então, se eu isolar aqui a força
Força é igual a área vezes tensão limite de escoamento. A área é fácil calcular. Eu sei que é uma seção circular, πd ao quadrado sobre 4. O diâmetro foi dado. O diâmetro original de 12 milímetros. Então, πd ao quadrado dividido por 4, fazendo a continha, vamos conferir aqui. Conferindo, π dividido por 4 vezes 12 elevado ao quadrado. 113,097. Então, voltando aqui. A área vezes tensão limite de escoamento. Aqui, a tensão limite de escoamento não está bem definido. Qual é o patamar de escoamento? Então, eu sugiro, pela definição, colocar aqui um desenho de uma reta paralela à reta inicial, que começa em 0,002 por mil. Uma reta paralela. Aonde ela cruzar é a nossa tensão limite de escoamento. Então, vou prolongar um pouquinho mais essa aqui, ó. Prolongou um pouquinho. Dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Essas duas retas são paralelas. A parte inferior eu vou colocar em 2 por mil. Aqui em azulzinho, 0,002, 2 por mil. E aonde ela cruzar o nosso diagrama é a tensão limite de escoamento, um pouquinho acima de 310. Vou adotar aqui 310 MPa. Então, a tensão limite de escoamento 310 é a área calculada, a força é a área vezes a tensão limite. A área, 113, e a tensão limite de escoamento, 310 MPa, Newton por milímetro quadrado. MPa já é igual a 1 Newton por milímetro quadrado. Vezes milímetro quadrado, cancela, o resultado sai em newtons. Fazendo essa operação, 35.060 newtons. Cada 1.000 newtons é 1 quilonewton. Então, 35,06, ou arredondando, 35,1 quilonewton. Agora, vamos calcular a carga ou força máxima que o corpo de prova suportará. Esse corpo de prova, tensão máxima, sofre uma tensão máxima, tensão, força sobre área. Ou seja, isolando novamente a força é a área vezes a tensão máxima, tensão normal máxima. Aqui no gráfico, dá para tirar aproximadamente qual é a tensão máxima. Aproximadamente 540. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui parece ser a máxima, um pouquinho abaixo do meio. Então, vou adotar 540. Então, descendo lá. Nossa tensão máxima 540 newtons por milímetro quadrado. Então, o que é a força máxima? Força máxima é a área, já calculamos anteriormente, 113,097, 540 newtons por milímetro quadrado. Essa multiplicação, 61.073 newtons. Divide por 1.000, você vai ter em quilonewtons. 61,1 quilonewtons. Tá? Então é isso. O exercício foi respondido. Ele pediu o módulo de elasticidade, tangente desse ângulo inicial, aonde terminou a reta, 283 dividido por 0,001, em azulzinho aqui. Dividir um pelo outro, 283 GPa. A carga que causa escoamento, área vezes tensão, escoamento paralela à reta inicial, começando em 0,002. Aonde cruzou, encontramos 310. 310 vezes área, 35,1 kN. A mesma ideia para a força máxima. A tensão máxima ocorre em aproximadamente 540 MPa. A área vezes tensão,
61,1 kN. E é isso aí, pessoal. Valeu! Tchau!